Em 1839, o oeste dos céus do país de Gales ficou totalmente iluminado por um clarão azul ofuscante e muitas pessoas viram um meteoro cair na Terra. Na manhã seguinte, um fazendeiro descobriu uma pequena cratera no campo onde ele trabalhava e nenhum dos animais queria se aproximar ali daquele lugar. Então ele achou aquilo muito estranho e resolveu ver o que estava acontecendo, né? E o que tinha ali? E ele encontrou como se fosse um objeto preto do tamanho de uma bola de bilhar, segundo ele, e incrustado ali no centro da cratera. E o fazendeiro chamou um dos religiosos locais e também um amigo para ver aquilo ali, ver o que estava acontecendo, né? Para poder ver se ajudava. Esse amigo era um astrônomo amador e que se chamava Ibbotson. E ele limpou aquele meteorito, cortou ele no meio, onde eles encontraram um objeto tão duro que nem a lâmina da serra que estava cortando o meteorito conseguiu abrir esse objeto. E isso parecia como se fosse uma pedra branca como uma opala, e ela era do tamanho de um ovo, um pouco menor que um ovo de codorna, eles falaram. E continha também um cristal circular verde, parecendo uma esmeralda, que fazia com que essa pedra parecesse um olho com a íris verde. Então ele enviou um relatório com a sua descoberta para a Royal Astronomy Society de Londres, mas ele nunca obteve uma resposta. Então ele decidiu dar essa pedra de presente para a sobrinha dele que morava em Dublin. E 5 meses depois, para ir lá visitar a sobrinha, ele acabou entrando em um navio que ia para a Irlanda, mas nunca chegou lá. Ele afundou bem antes disso. Ninguém sabe explicar o porquê nem como esse navio afundou, mas encontraram a bagagem dele, uma das malas dele, boiando ali na costa da Inglaterra. Foi um homem chamado William Peters. Ele abriu a mala e viu aquela pedra ali e levou ela para ser avaliada, mas ninguém conseguiu identificar de que material era feito aquilo. Então ele foi até Liverpool para tentar vender aquilo e em 24 horas depois ele veio a falecer de uma doença muito parecida com febre tifoide. E um senhor irlandês chamado John Law que preparou ele para o velório e encontrou essa pedra e ficou com ela. Ele achava que ela traria algum tipo de sorte para ele e mostrou aos alguns amigos e também a vários conhecidos da cidade. E ele mostrou para todo mundo que estava ali na taverna aquela pedra super misteriosa que parecia um olho. Até que o dono do local disse para ele que aquele objeto tinha um ar maléfico e pediu para que ele saísse de lá. Ele deu risada, falou algumas coisas, mas foi embora em direção à casa dele. Uma meia hora depois, um menino entrou correndo dentro da taberna e gritando, dizendo que ele tinha morrido do lado da porta da pensão onde eles viviam. Ele tinha caído em cima de 2 grades, bem na frente da casa, e essas grades atravessaram as costas dele. Mas ele ainda conseguia falar ali por um breve momento. Então ele contou que um homem entrou correndo no quarto dele e exigiu que ele entregasse aquela pedra misteriosa. E eles começaram a discutir ali, a brigar, e esse homem empurrou ele e ele caiu. Depois disso ele não aguentou ali por mais muito tempo e vários parentes dele, familiares começaram a brigar ali para ver quem que ia ficar com a pedra. E sempre quem ficava em posse dessa pedra morria aí de uma maneira bem misteriosa e peculiar. Mas depois de muito tempo, essa pedra chegou nas mãos de Ernest Allen, que também teve um final trágico em um naufrágio. E depois disso, nunca mais ela foi vista ou encontrada. É uma história bem peculiar, eu achei até que um pouco assustador e é lógico que eu quero saber a opinião de vocês sobre isso lá nos comentários. Quem gostou já deixa o like e não esquece de seguir o canal, né?